Ao vivo, do Terraço da Lagoinha, uma nova sessão do Vozes da Terceira Terra, com Marcelo, Netão e Rodolfo. O tema de hoje é Terra Arruinada. E não deixe que a terra arruinada arruine sua vida. Nossa. Essa não foi o que eu pensei na hora. Tá bom. Beleza. Hoje é 14 de janeiro de 2009. Em Ribeirão Preto são 8h30 da noite e faz 32 graus. Meu Deus. Antes, uma explicação. Nós estamos gravando essa parte inicial do episódio 13. Estamos gravando a sessão de carta do episódio 13. Essa é a sessão de cartas do episódio 13, que foi gravada posteriormente. Por quê? O episódio 13 foi gravado na semana passada, logo depois do episódio 12. Porque nós aproveitamos que a gente estava com tempo e gravamos 2 episódios. E logo depois dessa sessão de cartas, nós vamos gravar o episódio 14, que é Histórias de Mistério. Histórias de detetive. Histórias de detetive. Muito bem. Então vamos à sessão de cartas. E o que a gente fez essa semana? Quem fez a semana antes? Eu perdi o jeito, né, cara? A gente ficou 2 semanas sem gravar e eu perdi o jeito. O que a gente fez essa semana depois da sessão de cartas. Hoje tem 3 franceses na minha empresa. Parece que desgraça pouca não é bobagem, né? Tá foda. Eu não vou mais falar de trabalho aqui, não. Isso que a gente já pediu pra ele parar de falar de trabalho. Desde o primeiro episódio. Porque eu fico revoltado. Eu tô jogando um joguinho do Nintendo DS, chama o novo Castlevania. Fantástico o jogo. É o melhor Castlevania que já saiu. Chama Novo Castlevania? Não, chama Order of Ecclesia. Simplesmente pegaram tudo que já foi feito do Castlevania e aprimoraram. Se vocês jogaram do PS1, que era o do Alucard, era Castlevania Symphony of the Night. Vão nadar de braçada nesse, porque o jogo é fantástico. O Symphony of the Night é considerado... É um dos 2 Castlevania que tem a melhor trilha sonora. Eu não lembro como é que chama o outro, acho que do PlayStation 2. O Symphony of the Night era o top até esse. Tá. O que mais que eu andei fazendo? Eu tô saindo num barzinho aqui em Ribeirão, muito bom, por sinal, o único bar que eu vou. O Neto, vira o nominho. O que é? É simplesmente o melhor bar da região. Não, tira isso, não põe propaganda disso, não. Então, vai ter Ramones quando? Lá? Vai ter Ramones Cover lá, não sei, sexta ou domingo. Que bacana. Eu tô indo lá bastante, né? Bastante sim, toda semana. É um lugar muito bom, o som é legal, o ambiente é legal e eu tô experimentando todas as cervejas que tem nome estranho. Isso porque ele não gosta de cerveja, né? É verdade. Eu tomei uma de chocolate. Vixe, Mari. Horrível. A melhor cerveja que eu tomei lá até agora é uma tcheca, que o nome é um ano, é 1789, um negócio assim, eu não lembro. É a mais gostosa que eu tomei lá até agora. E a Guinness foi a minha grande decepção, porque lá o chopp é Guinness. Só que é um chopp que é importado, então ele é pasteurizado. Ele não é o chopp, né, o chopp que sai da vaca lá na Irlanda. Nossa, não dá pra ser. Então mas ele tem exatamente o mesmo gosto da lata Guinness. Mas ainda assim é legal tomar uma Guinness. Eu gosto Guinness muito. É horrível. É amarga, negra e gelada. Não, é a mesma coisa você pegar cevada e mascar. Então, exatamente. Uma Guinness, eu gosto Guinness muito. É horrível. É amarga, negra e gelada. Não, é a mesma coisa você pegar cevada e mascar. Então, exatamente. Ela tem gosto exatamente essa ideia. Por pouco você não tem que mastigar aquela cerveja. Eu tomei uma chama Sapporo, japonesa. Banzai! Nossa, muito legal a lata. Eu gostei da cerveja por causa da latinha. Nossa, eu não gostei dessa cerveja de jeito nenhum, cara. Achei que tem gosto de xixi. A lata simula uma tulipa, né? Assim, é verdade. Olha, pra quem tem aquele formato de copo, né? Pra quem não gosta de cerveja, eu achei ela ruim. Eu tenho um grande problema com bar que tem música ao vivo. Porque eles sempre tocam muito alto e eu não consigo entender como é que as pessoas vão lá pra conversar, porque não dá pra você ouvir os próprios pensamentos. Eu gosto o dia que tem uma banda só. Acho que é sábado que tem uma banda. Não, domingo que tem uma banda só. Mas mesmo quando tem duas, o ambiente fica sempre livre. Livre do som da outra banda, né? Porque do ambiente que você está, você não consegue ouvir os próprios pensamentos. Então eu gosto quando tem uma banda só, porque eu fico no outro ambiente. Aí o som fica lá no fundo, como se fosse na casa de outra pessoa. Mas eu vou lá pra ficar no happy hour, então não vejo
muita gente. Não vê banda, porque a banda começa sempre depois das 9. Ah, tá. Ah, então aí tem só o sonzinho que eles Só o sonzinho, e eles colocam uns shows lá. Muito bom. Beleza. E você, Rodolfo? Não, mas peraí, você não vai falar da sua falha crítica de hoje antes, Neto? Ah, eu não queria comentar não, mas... Eu acho gravíssimo. Foi foda. Vamos começar do princípio. Assim, então, chega de comer salgadinho, que a gente não aguenta mais. Aí eu mandei mensagem pro Neto, olha, você traga carne pra eu fazer hambúrguer e pega o Rodolfo e traz pão. O Neto, beleza, o que você quer? Eu falei, eu quero 500, quero meio quilo de uma carne de primeira, pode ser patinho, pode ser peixinho, pode ser coxão duro, e um saquinho de creme de cebola. Eu ainda escrevi, não é sopa, é creme. E eu fui comprar a carne. Não, eu escrevi assim, anotou? E ele, ok. E aí eu saí do Gmail. Então, nessa hora eu tinha um francês em cada lado, ombro. cada ombro, olhando para o que eu fazia toda hora. Então as mensagens do Marcelo eu tava lendo em leitura dinâmica. Eu bati o olho e já tirava outra tela. O que eu entendi? Que eu tinha que comprar meio quilo de carne de primeira e que era pra comprar uma sopa de cebola e não um creme de cebola. Não, você carne de primeira não. Você chegou no açougueiro e pediu o quê? Carne nobre. Carne nobre. Aí a carne de primeira virou carne nobre. Aí eu cheguei lá e falei assim, olha, eu queria meio quilo de carne nobre. Aí ele falou, pode ser colchão mole? Eu falei, isso que eu pedi um colchão duro. Pode, né? Tipo, eu lembrava que tinha um colchão no meio. Eu falei, não pode ser colchão duro, porque colchão duro é duro, né? Tem que ser colchão mole. Beleza. Pedi 1 quilo de colchão mole. Faz sentido. Eu pedi meio quilo e ele pediu 1 quilo. Errou a carne. Eu falei pra ele perguntar pra açougueiro, mas e ainda trouxe E ainda teve o creme de cebola, né? Sopa de cebola. Que ele lembrava que eu tinha pedido sopa. Não era creme, mas sopa. Você até perguntou pra ele, né? É creme ou é sopa? É sopa, com certeza. Errou. Enfim, o Neto tirou uma falha crítica. Não, foi falha crítica épica. Eu simplesmente não acertei nada. Eu trouxe o pão direitinho, até com gergelim. Que bom. Eu, por outro lado, eu vou pular na sua frente, Rodolfo, mas eu acho que eu quero aproveitar o ensejo. Eu, por outro lado, esqueci de contar essa história no episódio passado, cara. Você também teve uma falha crítica? Não, eu tive um sucesso decisivo. Eu tirei um 20 numa jogada de intimidação. Ah, é? É. Na festa de fim de ano do banco, onde a Luciana trabalha, a gente foi, né? E era chiquérrimo, um salão lá no... Um salão enorme, gigantesco, telão, 360 graus, que é uma bobeira aquilo, porque são várias imagens através. Mas enfim, um monte, assim, tinha mais garçom do que convidado. Os garçons fazendo nunca visto no Brasil, cara, os garçons fazendo tudo direitinho. Tipo assim, só em cantina italiana que os caras fazem isso direito. Te servindo do lado certo. Fresco? Não, o garçom tem que te servir de um modo que ele não passe por cima do seu prato. Ele não pode se debruçar sobre você para te servir. Guardanapo de tecido, sabe? Tudo bonitinho. Um monte de garçom para te explicar o que eram as comidas. Nossa, tinha comida lá que você olhava e não sabia o que era. O único problema... Pior que tinha. O único problema foi a banda, né? Que eles contrataram um povo meio Rod Hanna, assim, sabe? E foi uma merda, mas tudo bem. Ainda bem que o podcast não tem imagem, porque minha cara agora... Bom, e aí, a intimidação? E aí? Então, aí, ambiente fechado, certo? Certo. Teve uma hora que a gente sente cheiro de cigarro. Certo. Teve uma hora que a gente sente cheiro de cigarro. Aí a gente olha em volta, cadê achamos uma mesa assim a 5 metros da gente, um babaca fumando. E aí a gente chamou o garçom, tá? A gente tava na mesa, eu, Luciana e outras amigas dela, nós chamamos o garçom e falou, olha, pede pro cara pagar o cigarro porque não pode. Aí o garçom, não, aqui pode, brasileiro é foda, né? Aqui pode, brasileiro é foda, né? É um bicho covarde mesmo. Não, aqui pode. Eu falei, como assim, cara? Não pode. Eu falei pro cara, não pode, isso é lei, cara, é lei. Não tem aqui pode. Aí o cara, não, aqui pode. Tipo, o garçom, sabe, ficou assim, não, aqui pode, saiu pra lá, entendeu? Fugiu da gente. Eu falei, quer saber? O cara era mais ou menos do meu porte, do meu físico. Você faz avaliação, né? Não, mas aí o lance é pegar de surpresa, entendeu? Fiquei muito puto com aquilo, com muita raiva do idiota do garçom ter falado. A primeira coisa que eu pensei é ir procurar algum organizador, né? Mas eu falei, isso vai demorar demais, vai ser muito chato. E o cara já vai ter acabado de fumar. Eu vou dar uma de Marcelo. O cara era do meu porte, assim, um pouco mais forte, entendeu? Um pouco mais largo, devia ter uns 30 e poucos anos, tava com a mulher. Tava de costas. Eu me levantei, pus a mão assim, bati a mão no ombro dele e falei bem perto da orelha dele, amigo,
aqui é um ambiente fechado, você tá fumando. Não, aqui é um ambiente fechado e eu tenho rinite. Por favor, apaga o cigarro. Com esse tom de voz. Aí o cara, sem olhar pra mim, assim, me olhando, tipo assim, olhando de canto de olho, faz um apressado, soltei a mão do ombro dele, que eu tava com a mão no ombro dele, soltei a mão do ombro dele e voltei pra trás. A hora que eu sentei na mesa de volta, eu olhei pra trás e ele calmamente dá mais um trago, apaga o cigarro no sapato e põe em cima da mesa. Não tinha cinzeiro, né? Põe em algum lugar. Eu falei, nossa, deu certo. Tomei mais uma bebida lá, a hora que eu olho pra trás, ele e a mulher sumiram da mesa. Eles foram embora tão rápido que eu virei, peguei o copo, olhei pra trás e eles tinham sumido, cara. Uau! Aí eu fiquei macho, né? Fiquei de olho. Falei, agora quero saber quem é quem. Eu vou ver se eu acho mais alguém fumando aqui. Geralmente a galera fica desse jeito quando eu tô perto. Por quê? Ué, porque se der problema eles vão correr e eu que vou ter que resolver o problema. Entendi, é fácil ser macho do seu lado. Outro dia o Luiz falou isso também, que eu nem tava sabendo da história. Teve uma vez que a gente fez uma caravana lá pra... Pra onde? Lá em São Paulo. Assim, Você quer que eu censure isso? Vou falar onde? Quer que eu censure? Coloca um barulhinho? Pra não pegar muito... Deixasse. E depois que a gente já tava voltando pra Franca, aconteceu um lance com um cara lá, que o cara, no meio da ponte da Marginal Pinheiros, eu não lembro o nome o cara começou a andar na ponte, sabe? No corrimão da ponte. Uhum. Aí, tipo, o Luiz estressou com o cara e foi no ônibus, arrancou as carcinhas e meteu o pau, né? Que? Nossa, essa é uma expressão interessante, né? Arrancou a calcinha e meteu o pau. Isso devia ser vetado. Então, ficou muito macho e recriminou o cara na frente de todo mundo. Isso que não tinha nada a ver com ele, né? Não, ele era organizador. Ah, era um cara que tava com vocês. Sim, então tá certo. Quando a gente parou lá naquele Graal, aquele posto que tem... A galera cercou ele pra tirar satisfação. E ele falou, não, você tava errado e tal. Ficou por isso mesmo. Eu não tava nem sabendo que nessa hora eu tava dormindo. Né? Aí a gente falou, eu falei, mas você não ficou com medo dos caras avançar em você? Não sei o que. Ela falou, não, qualquer coisa eu sabia que você tava lá no ônibus. Eu falei, olha só, né? Tipo, imagina, eu ter que acordar, se o Aloysio tá brigando, eu ter que ir lá, me indispor a ter que bater nas pessoas. Não, né? você só tem que ir lá, do seu tamanho, é só chegar, já para tudo. Né? Então... E dispor a bater nas pessoas. Não, mas é sério, né? Vou machucar a mão, aí vai... Nossa, imagina então a cara do sujeito como vai ficar. Sabe? Então, põe em disposição, né? Você tem que... tá bom, E tudo bem. E a sua semana, Rodolfo? Eu tive uma semana New Game. O que é uma Os semana... lobos saíram das suas paredes? Não, eu fui reler. O melhor livro que eu li em 2008 foi o Lugar Nenhum, né, Everywhere? E eu fui ler uns pedaços de novo, falei, nossa, que bacana. Aí eu conversando com ele me falou do Coisas Frágeis, o novo livro dele, que são vários contos que ele fez no decorrer de toda a sua carreira. Aí eu fui atrás. E tem conto muito fraco, tem conto muito bom, tem um conto que é o Sherlock Holmes investigando os mitos de Cthulhu. Que louco. Nossa. Né? E beleza, Coisas Frágeis, assim, legal. E aí comecei a reler toda a série Sandman. Nossa, e Sandman é bom, cara, ainda é bom. Nossa, cara, Sandman é fantástico. Eu não tenho que falar mal. Nossa, lendo hoje, com a idade que eu tenho, meus 400 anos, falo, nossa, que coisa legal. Eu li recente, né? Um amigo nosso comprou as edições encadernadas de luxo. Sabia que aquelas, por falar nisso, essas edições estão fora de catálogo. Você acha por preços exorbitantes de colecionador, cara. Você não acha pra comprar mais, é da Conrad, né? Foi a Devir que ele comprou da Devir. Mas tem da Devir e tem da Conrad. Então, mas a Conrad lançou depois da Devir. A Devir lançou encadernado, depois a Conrad lançou encadernado, né? Então você não acha mais. Você acha assim, às vezes você vai numa livraria, tem uma ou outra edição. Mas se você acha... Saíram os arcos todos fechados, né? Sim, mas se você tá faltando uma, você vai ter que pagar uma pequena fortuna pra conseguir, cara, porque é muito raro. Nossa, é muito bom. E eu não acho em sebo também. Não, impossível, porque os colecionadores já compraram. Sandman você não acha em sebo. Não, tem neguinho que você procura no Mercado Livre, tem neguinho que tem 3 edições de um volume, por exemplo, justamente para poder vender. Vixe. Mas é muito bom até hoje. E as melhores sequências de histórias são aquelas que não são
são contos, né? Que são histórias independentes. Verdade. Dentro de um mesmo tema. É tipo... Eu esqueci agora o nome. Esqueci o nome da série. Mas tem aquela série, aquela sequência de histórias que tem um começo, meio e fim, e tem aquelas histórias que são só histórias, né? São... Não, o que você quer saber? É o nome da história independente ou do arco? Os arcos das histórias independentes são os melhores. Que são os mais comuns lá pro fim da série. Ah, tá. Ela termina no 72, 73? Ah, não lembro. Não faço ideia. Acho que não é tudo isso, não é? Nossa, Não são as 50 só? Não, são 11 volumes. De quantas edições cada volume? Cada volume tem de 6 a 8. Tem uns que tem até... Ok, sessão de cartas. A gente devia ter uma vinhetinha pra sessão de cartas. Você acha que eu deveria fazer uma musiquinha separada, assim? Não. Sim, a gente podia arrumar uma trilha sonora. Plantão da Globo. Pam, 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 pam. Nossa, que merda. Eu vou ver se eu produzo um efeito especial. Nós recebemos mais um e-mail. Nossa, olha só, eu já tava achando que o e-mail tava lá só pra... Porque tem que ter, né? Tem gente que prefere escrever. O e-mail é legal para as pessoas poderem nos mandar material também. Ou às vezes é muito grande, né? Quem foi que escreveu seu e-mail pra gente? Então, quem mandou Nossa, tô falando que nem o Cebolinha. Quem mandou pra gente foi o Douglas Alves. O Douglas? Você falou que nem o Cebolinha? Não, Douglas é Douglas mesmo. Meu Deus. Douglas Alves. Douglas Alves. Você não vai ler o e-mail que nem o Cebolinha. Não é isso que eu tô entendendo. Parabéns. Então, quem mandou o e-mail foi o Douglas, com o assunto Ravenloft. Ele escutou o podcast ontem, ou seja, no dia 13, e falou que foi muito bom. Ele comenta sobre o episódio, falando que foi fantástico, que ele já sofreu muitas coisas que a gente comentou no podcast com mestres bons, e que ele também comenta que tem um grande problema em jogos de terror, e no geral de RPG, é que tem muito jogador que não admite você fazer mudanças nas regras ou nos monstros. E vilões famosos. É que ele cita, né, os advogados de regra, como diria a falecida Dragão Brasil. Ele parabeniza novamente e queria sugerir o tema sobre Dragonlance, que é o favorito dele, apesar de ele nunca ter jogado. Ué, como assim? Pelos novels. Ah, tá. Isso é uma característica típica de Dragonlance, né, Rodolfo? É o único mundo da TSR que tem fãs só dos novels. Porque Forgotten Realms não é assim... Eberron não é assim, Ravenloft não é assim, Darkstone não é assim. Quem lê os novels joga os RPGs. Eberron não é TSR. Mas tudo bem, entendi o que você quis dizer. Onde está escrito TSR, lê esse TSR barra... Mas pelo jeito ele tá afim de jogar, né? Nós vamos trabalhar sobre isso, porque Dragonlance também foi um dos meus cenários prediletos. Foi? Foi. Hoje em dia eu acho que o Lankmar é o meu predileto. O Dragonlance está em segundo lugar. Cara, eu só joguei uma vez na aventura de Quinta Era, naquele sistema de cartinha. No sistema Saga. Achei muito chatinho. Começou com o pé esquerdo em Dragonlance. Achei muito chatinho. Começou no pior momento da história. Nossa, foi um regaço. Isso é engraçado sobre Dragonlance. Todo mundo, eu comecei a jogar, todo mundo falou assim, nossa, que legal, sempre que eu joguei Dragonlance. Parece que todo mundo sempre que jogar Dragonlance, mas nunca jogou. Né? É um fenômeno interessante Dragonlance, né? Porque a tradução, a única tradução do cenário para português que foi feito pela Devir, já saiu no Brasil nos últimos extentores. Da terceira edição, né? Então tipo, ninguém conhece. Ninguém conhece, não deu tempo de você ter uma boa propaganda. Os novels foram lançados bem antes, né? Só aquele formato esquisito lá, um livro meio quadrado. Foi... Quem que editou os novels? A Devir. Mas saiu há muito tempo, eu morava em Franca ainda quando saiu. Tem os três principais, né? Que é o... Eu acho que saiu... Dragões, não sei da onde. Dragões, está na minha lista de os piores títulos de romance, cara. Né? Impressionante. E isso porque eu fecho as 4 estações, né? O quarto livro eles lançaram tipo 20 anos depois, né? Eu acho que é 2002, 2003, ainda tinha... Não tinha saído 3,5 ainda, quando a Devir editou os novels. Ainda não. Não li, não quero ler, tenho raiva de quem leu. Cara, eu já tentei ler esse livro várias vezes, nunca consegui sair do 3º capítulo. Qual? O quê? O Dragonlance. Traduzido pela Devir. Eu li tudo. O Fábio tem os originais? O compêndio. É aquele calhamaço, né? Então, é muito legal, porque nas folhas da direita você tem a história, da esquerda, comentário. Eu nunca consegui passar o 3º capítulo. Eu li tudo, eu li outros. Os outros romances da série são melhores.
Foram os únicos 3 que eu li. Foi as Chronicles, a primeira trilogia. Na época, quando eu li, eu gostei. Só que a Luciana trouxe pra mim da Flórida, ela trouxe porque eu pedi, ela comprou pra mim lá. E ela também trouxe um de presente pra mim, o Sea of Swords, do Drizzt. Eu acabei de ler a trilogia das Chronicles, achei legal. E logo depois eu li um livro do R.A. Salvatore com o Drizzt, cara. Aí não tem comparação, né? Então, eu não gosto do Drizzt, eu não gosto do R.A. Salvatore, cara. Eu não gosto do jeito que ele escreve. Eu não gosto da ambientação que ele põe. Mas você concorda que as Chronicles era uma história que podia ter sido muito boa, né? Podia ter sido muito boa. Agora, o Legends é melhor. Muito melhor. Mas pra você ler, você precisa ler o Chronicles primeiro. Uhum. O problema é que, cara, é uma história sacal. Nossa, é muito... Eu não conseguiria ler aquele livro de novo. Nossa, a Margaret Weiss e o Trace Hickman, eles têm uma boa ideia, mas eles não conseguem desenvolver, cara. Eu não sei, acho que eles não escrevem mal, mas é um texto que não dá eu vontade. acho que o problema é que eles estavam muito presos a apresentar um mundo que fosse um mundo de RPG. Depois que eles desencanaram e começaram a escrever romances... Eu acho que eles caíram nas Crônicas, eu nunca li nada depois, né? Eu só li as Crônicas. Eles recaíram na armadilha de toda a fantasia épica. Que tem momentos em que não acontece nada. O escopo é tão grande que em dados momentos nada acontece. O Eragon agora tá virando assim. O Brissinger. Pois é, mas nós vamos fazer um playtest de Dragonlance, porque nós vamos falar sobre Dragonlance eventualmente na nossa série de cenários da TSR. Então, nós temos então 3 playtests pra fazer. Primeiro é do Rodolfo, como que é... Não, nós não vamos falar. Como que é... Nós não... É segredo, as pessoas não sabem quais são. A gente inclusive sabem quais são. A gente inclusive Eu ia comentar só que tem 3 playtests programados. Não, tem vários, ó. Olha, tem Mystara, tem Red Steel, tem Birthright, tem Lankmar, tem... A gente vai ter que estudar o jogo de AD&D de novo pra conseguir jogar. Sim, vai ter que jogar. Tá faltando mais um cenário, Ainda bem que eu tenho os livros todos. Nossa, muito. eu não acredito, eu vou usar meus livros de AD&D, cara. Muito bom. Mas nós não vamos fazer playtest das caixas básicas do Conan. Não. Com certeza não. Bom, tivemos um comentário da sessão 10 esta semana. Qual que foi a sessão 10? Pizza e Guaraná. Pizza e Guaraná. O Tsu respondeu dando risada, dizendo que rolou de rir com a história do Galactus. Na verdade... Olha, foi um sucesso, Rodolfo, a história do Galactus. E nem foi sua. Se vocês estavam lá. Por que vocês não estavam lá? Ele escreveu que quando ele ouviu falar de vampiro, foi por causa de um cara que disse que o personagem dele aprendeu a disciplina corpo solar de um índio. Nossa, E na época ele acreditou. Que índio foi ele? A Tupã baixou lá e ensinou pra ele corpo solar. Que coisa, né? É muito útil pra um vampiro isso, né? O que? Aprender de Tupã ou corpo solar? Os do corpo solar. Muito útil, ele pode andar no sol e queima todo mundo. Só que é uma disciplina nível 10 de metamorfose. Tipo, você tem que ser o antediluviano. Ela não é nível 8? Nível 10, cara. Nossa, achava que as disciplinas iam até nível 8? Não, é até nível 10. É a disciplina máxima de metamorfose. É naquela época que tinha a disciplina de viagem no tempo dos Bruhás? Sim, não. Esse daí são os True Bruhás, que o cara que fez o... Como que chama o autor do vampiro? O Mark Hagen. Ele falou que é um dos piores erros que ele cometeu. Ele apagou os True Bruhá. Até que eles sumiram, né? Na edição seguinte eles desapareceram. Tempores. É naquela época que eles gostavam de fazer clãs. Né? Não, a pior disciplina pra mim é aquela do La Sombra. Que é a Tenebra, só que tem um nível dela que você pode se esconder atrás de um poste. Ou não é do La Sombra, é do Zimice, né? Não. É uma que você pode esconder atrás você pode esconder atrás de um poste. Eu não conheço também. Não tô sabendo. Agora eu não lembro se é. Disciplina. Poste escondendo. Não é assim, é uma disciplina lá de um certo nível que você pode esconder em qualquer lugar. Logo você pode esconder atrás de um poste. Não, acho que é do Ravenous. Não, na verdade você tá confundindo com ofuscação. Você pode esconder atrás de um poste. No nível 2, se você ficar parado, você não é visto. Desanimado, né? Você entra atrás do poste, some. Né? Bom, e aí, a carta? Aí ele escreve no comentário. E ele escreve no final, eu não gostava de jogar Vampire porque os jogadores são estranhos. Também, né? Ok, né? O Tsu, ele é do contosderpg.wordpress.com. Ele, esta semana ele tá com um conto de Era Iboreana. A maior parte dos comentários... O Kaidin fez um comentário nessa... Não, comentários do Kaidin é separado. É verdade.
Esqueci, desculpa. Da sessão 11, nós tivemos 4 comentários. Adicionando aos anteriores, né? São mais 4. Né? O primeiro é o Taz, conhecido nosso, que adorou a ideia do Tetris no porta-malas e cadeira elétrica. Disse que o Prince of Persia Cadeira elétrica? Serra elétrica. Serra elétrica foi muito bom. Né? Nossa, ainda bem que... Aí ele critica, ele fala que o novo Prince of Persia é realmente muito bom, mas critica o Neto dizendo que ele não concorda que voltou às origens. Aí o Neto me responde o cara, né? Ao invés de esperar pra chegar aqui na hora, ou ligar pra ele, né? Porque... Não, não deixou e-mail. Eu queria mandar um e-mail. Aí o Neto respondeu lá, dizendo que... Explicando, né? Neto, explicando o que você quis dizer com voltou às origens. E aí tem um outro comentário do Joelmir Kiba Ferreira, de Curitiba, Paraná. Ele achou muito bom o podcast, descobriu por acaso, mais ou menos por acaso, quando procurava informações sobre RPG. Tipo, tava no Google, né? E achou a gente. Quer dizer que a gente tá no Google, hein? Uhul! E é fácil, cara. Vozes da Terceira Terra, mesmo se a gente não tivesse nenhum acesso, é a primeira coisa que aparece no Google. Tá, também com esse nome, com né? esse nome, né? Ele gostou de cara do nosso podcast e gostou particularmente dos métodos de criação de aventura. E ele gostaria de saber isso sobre os personagens de Ano Novo. Não. Né? A ideia não é mestrá-las. Não. Né? A ideia não era essa, a proposta não era essa. Era fazer um exercício intelectual. Né? Não tem como, porque nós já contamos uns para os outros, né? Exatamente. Eu já sei o lance dos macacos. Agora, o que a gente pode tentar é mestrar para quem não ouviu, né? Isso é verdade. Verdade. Aí ele sugeriu pra gente um post futuro, sugeriu pra gente uma sessão futura, pra dar uma olhada nos estilos de RPG online, play by fórum, play by e-mail e até programas como o RPG Chat. Pedindo pra gente comentar, né, os prós e contras. Eu já mestrei algumas aventuras online. Então, isso seria um... Desculpa, pode falar, Neto. Não, eu ia falar que eu já entrei nesse tipo de aventura, né? Inclusive nós jogamos algumas aventuras online. Jogamos pra caramba. Eu sou um eterno experimentador de RPGs alternativos e sempre me frustro. Então. Eu não tenho uma boa experiência, mas eu acho que sim, cabe num tema. Eu acho o seguinte, que... Acho que é complicado porque fica muito... Bom, é porque a gente acaba dando opinião pessoal, sim, mas na forma de conselho, de análise, né? De análise não, de conselho, de dica, né? Isso seria mais uma análise, aí eu não sei se... falou que eu ia falar. Desculpa. Mas pode ser feito também dentro do nosso estilo. Pode ser. O que eu queria dizer pro Joelmir, né? É o Kiba. O apelido dele é Kiba. Kiba, Joelmir que se você gostou dessa sessão, você vai gostar muito mais dessa, posterior, a sessão 12, na qual nós analisamos as aventuras. É isso aí. Nós podemos fazer uma ideia, tipo... precisamos organizar as sugestões dos ouvintes, decidir o que nós realmente vamos fazer, o que nós não vamos fazer, porque o pessoal tá esperando a gente fazer algumas coisas. A gente tem que decidir se nós vamos fazer ou não e já gravar logo. Bem, de todos os que sugeriram alguma coisa, acho que só teve um que eu não me lembro qual, que nós falamos que não era o foco. Qual que era? Eu não lembro. Qual que era o tema? Eu não lembro agora. Eu sei que de todas as sugestões só teve uma que não cabia. Ele observa que nós tivemos uma evolução clara do primeiro episódio até o atual, né? E pede pra gente continuar assim e nos deseja boa sorte. Eu tenho uma experiência grande e porém curta com métodos alternativos, né? Eu tentei play by e-mail mesmo, correio de mandar carta, durou muito pouco, não deu certo. Eu tentei play by e-mail, durou muito pouco, não deu certo. Tentei mais de um, na verdade. Tentei play by MSN, né? Jogamos até um bocado, né, Neto? Mas um certo amigo nosso insistiu muito em usar regras de mesa durante um jogo online. E aí meu amigo, ficava assim, um combate levava 3 noites. Aí agora, mais recentemente, eu tô tentando... Eu já joguei via IRC, ou IRC. E agora, mais recentemente, eu tô experimentando play by fórum. Esse eu tô gostando muito. Talvez porque você... Esse eu tô gostando muito. Eu joguei muito play by programa de mensagem instantânea. Play by Messenger. Coloca aqui o seu... Porque tem o Yahoo Messenger, tem o Google Olha, Messenger. O melhor que já teve pra jogar online era o ICQ. Uma versão que eu não me lembro qual que era, que você digitava e ia aparecendo em real time pro cara. Ah, legal. Peraí. Então você não tinha que... Foi um dos primeiros ICQs. Foi. Era a melhor forma de narrar no online, porque o cara tava... O cara não tinha que esperar você apertar Enter. Porque às vezes fica chato que você tá digitando,
uma puta descrição e o cara fica lá, né? Viajando, acho que já... Era isso aqui no formato de BBS, né, cara? É. Mas assim, acho que isso cabe pra um... Bom, eu não abro mão de olhar pra carinha dos jogadores. Não é nada. É outra experiência, é outra experiência. Não é, você não vivencia a totalidade do jogo de RPG se não for assim. A interação nunca é a mesma, porque... Você lembra, Neto, quando a gente jogava... jogamos via Skype também. Jogamos via Skype também. Era meio chato, porque você tinha que esperar outra pessoa acabar de falar... Sabe, não tinha muita dinâmica. Eu lembro. Era meio que por turnos de diálogo. Você ficava do meu lado, assistia, metade do... o Rodolfo assistia. O último comentário da sessão 11, especial de Ano Novo, foi... É engraçado isso. Se a pessoa elogia, ela põe o nome. Se a pessoa critica, ela não põe, ela clica lá na opção de comentário como anônimo. O que é? É medo? O brasileiro é tão covarde assim que não consegue fazer crítica e mostrar a cara? O que você acha? Eu achei que o cara foi gentil. Então, tá vendo? A atitude brasileira. Cara, por que você critica, mas não fala quem criticou? Você tem medo? Você acha que a gente vai atrás do cara? Sabe? Vou descobrir quem que é esse Thiago Souza Oliveira aqui e vou pegar ele na rua. Não, o anonimato pode ser, mas eu achei a crítica inteligente. É que ele colocou assim: Marcelo Neto Rodolfo bateu um papo descontraído sobre RPG de mesa. Toda semana, em algum momento ou não, uma sessão ele pega nessa parte inicial, né? E põe lá e muda um momento ou não. Isso se deve ao fato de que a sessão 12 só foi ao ar hoje, de madrugada. Mas porque nós tivemos problemas técnicos. Na quarta-feira, não na segunda. Exatamente. Primeiro que todos os problemas técnicos, todos os problemas que nós tínhamos no passado na gravação de uma sessão apareceram de uma vez. Eu levei 2 dias para editar o episódio. Normalmente eu edito no fim de semana. Não pude editar, porque os pais da minha namorada estavam aí. Eu não tive acesso ao computador. Eu fui começar a editar esse episódio na segunda noite. Eu virei a madrugada. Eu comecei a segunda parte da edição às 10 horas da noite da terça-feira. E eu terminei a edição com tudo prontinho e publiquei às 4h45 da manhã de quarta-feira. Foi quando ele foi ao ar. Essa edição foi muito demorada. Acho que já é a terceira vez que é um atraso na publicação. A primeira foi um problema no My Podcast. A segunda foi um problema que eu tava doente, né? O Neto até tentou editar, não deu. E essa terceira foi tudo, sabe? Lady Murphy nesse episódio, simplesmente. Mas eu achei a crítica educadinha, assim, digamos, educada não. Inteligente. Eu acho que eu sei que eu não. Eu acho que eu sei porque que eu não gostei. Porque eu acho que eu sei quem foi que escreveu isso. Isso aqui é a cara do... Só não digo com certeza que ele pôs anônimo. Porque é o tipo de cara que diria que foi ele que fez. Bom, prossiga. E já teve um comentário da sessão 12. O episódio foi ao ar hoje, mas é um comentário estranho. De um anônimo, não sei se é pseudônimo, não sei se é charado o outro anônimo, né? Ou se é o mesmo cara, mas ele escreveu fantástico, bom pra caralho. Ok. Valeu, anônimo. Obrigado. Obrigado. Será que é o mesmo cara? Agora com orgulho, realmente orgulho, eu anuncio a volta dos comentários do Caidinho. Ele voltou, galera. Ele fez 2 comentários, né? Da sessão 10, Pizza e Guaraná, que foi curtinho. Ele nos desejou Feliz Ano Novo com algum atraso. E... diz que não tem muito a dizer sobre o episódio. Só que me vem à mente um caso que aconteceu comigo numa aventura de lobisomem do Neto. A fatídica história do álcool gel. Qualquer coisa, se alguém estiver interessado em saber, acho que ele lembra e poderá contar. Como assim? Que história é essa do álcool gel? Foi uma essa história minha é familiar. A gente já falou sobre ela. Foi no jogo de lobisomens, eram filhotes ainda. E eles iam enfrentar eu não sei porquê, tinha um vampiro na história, um vampiro poderoso. E eles ficaram sabendo que vampiros eram vulneráveis a fogo. E aí o Alex encanou que ele queria comprar álcool. Eu falei, olha, não tem mais simples assim álcool. Foi na época em que tinha sumido o álcool líquido, líquido, normal. Né? Então eu falei, olha, tem só álcool gel. Eu falei, tudo bem. Eu compro álcool gel, compraram lá várias garrafas de álcool gel, compraram aquelas arminhas de água, sabe? Que você dá bomba e ela faz pressão pra você jogar longe. Compraram alguma daquelas armas, encheram de álcool gel, quando chegou no vampiro, eles borrifaram o vampiro com álcool gel. Aí o Alex fez toda aquela cena, né? Pegou o fósforo, riscou na sola do sapato, acendeu e falou assim, queime no inferno, maldito, e jogou o fósforo. O fósforo pegou no peito e fez pss, e apagou. Ele olhou pra mim com aquela cara de cachorro que é o da mudança, assim,
Mas como assim? Eu falei, olha, álcool gel não pega fogo. Aí ele, ah não? E o vampiro quase matou eles. Nossa. Era de se esperar, né? Desengasga aí. Ai, tá. E, o comentário do Cadinho da sessão 11 para de novo. Eu vou falar em velocidade acelerada, se vocês não se importam. Não é velocidade acelerada de pós-produção, vou fazer agora. Vou engolir umas palavras. Eu respiro sim, tá? Só se você prestar atenção, você vê que eu respiro, viu, Netão? O Marcelo tem várias rotações na fala, né? Mas quando você tá acostumado a falar muito, você vai aprendendo, né? Várias técnicas. Vamos assistir, vamos ouvir isso. Muito bem, Hail. Depois de aparente sumiço, trabalho, eu estou de volta. Dessa vez acho que não tem muito a comentar. Afinal, não existe um método de criação de aventuras correto, pois é um processo muito subjetivo e que deve privilegiar a forma que a pessoa... Ahá! Engasgou! Tô destreinado. Ele engasgou! Processo muito subjetivo que deve privilegiar é a palavra. Foi privilegiar o teu problema, cara. A forma em que a pessoa que utiliza se sente mais confortável. No meu caso, sempre parte do conceito inicial do gênero pretendido e faço um brainstorm, onde anoto numa folha todos os pensamentos que vêm à mente em ordem que aparecem sem realizar qualquer juízo crítico em relação a qualquer um deles. Quando acho que a lista já possui um número suficiente de itens, aí passo para analisar o que tem a verificar a possibilidade de uni-los num todo coerente, descartando aquilo que eu não sei encaixar na proposta do conceito maior e surgir a partir daí. Frequentemente surgem coisas bem malucas que acabam extrapolando o objetivo principal, que é criar aventura ou campanha, passando até mesmo por novas formas de jogar coisas do tipo. Como de costume, por exemplificar, uma aventura que mencionei nos comentários da sessão Espada e Planeta, a ideia de aventura e fantasia medieval que aproveitou elementos de Tales of the Comment. Partiu do pensamento de como uma pessoa que viesse da Idade Média lidaria com o objeto do nosso mundo atual. Ele se perdeu. Partir do pensamento como uma pessoa que viesse na Idade Média lidaria com um objeto do nosso mundo atual ou de futuro próximo. Daí eu fazer o brainstorm, tentei me imaginar como tal pessoa e a aventura foi surgindo, com uma pilha virando um amuleto mágico que se encaixava em um artefato poderoso, uma pistola de raios, entre aspas, criado pelos deuses, entre aspas, nave alienígena que caiu no planeta. Aliás, como gostei muito da proposta do episódio, tentei seguir o modelo de brincar com a ideia, daí altas viajadas. O conceito com o qual parti foi, isso aqui é legal. Como seria jogar uma aventura no mundo bizarro? Com isso, fui brincando com os maiores clichês de uma aventura de fantasia. Velhinho na taverna que, ao invés de contratar os jogadores, seria contratado por eles e coisas malucas assim. Como indiquei acima, acabei ultrapassando os limites da aventura e comecei a pensar como seria um jogo de RPG no mundo bizarro. Talvez na mesa existiria um jogador e 4 mestres. Nossa, isso não é um mundo bizarro, isso é um inferno. E o sistema, então, daria oportunidade a algo bem maluco e divertido. Bem, acho que é isso. Abraço e continuo fazendo um ótimo trabalho. Mundo bizarro, tipo, o mundo do bizarro do Super-Homem? O mundo cúbico. Que é tudo o contrário, lembra? O bizarro, o planeta era quadrado. Era um cubo. Desculpe, eu só quis existir. Em oposição a redondo, né? Tá bom. Não sei porquê, né? Tá bom. Por que não triangular? É verdade, de onde eles tiraram que cubo é oposto à esfera, né? Não, tá bom, a metafísica à parte. É isso aí. Fim da sessão de cartas, vamos ao episódio em si. Ok, mas antes de continuarmos, eu acho que a gente devia fazer uma pausa para os nossos patrocinadores. O patrocinador ficou né? Os nossos parceiros. Melhor. Hi, this is Ross Payton, one of the hosts of Role Playing Public Radio. And I'm Tom Church, the other guy. Yeah, we do a regularly updated podcast on RPGs. We do at least 2 episodes a month. We offer commentary, comedy, and actual play. And occasional and inane stuff no one cares about, too. Exactly. Our commentary, each episode focuses on a gaming topic, such as how to deal with large groups, or horrible gamers, or how to make old games new and exciting again. Our comedy offers such stories as the Law & Order, a fantasy D&D version of Law & Order, and our actual play does games such as Call of Cthulhu, the end of the world as we know it. So if you're interested in any of that, give us a try. And if you're interested in inane stuff, give that a try too. Yeah, Role Playing Public Radio, slamdesign.com/RPPR. Welcome to the podcast. My name is Adam. My name is Luke. My name is Joe. Did Matt go to the bathroom? Yeah, he's been going for a few minutes now. In serious time. He left at the 40-minute mark recording, and we are over an hour and 10 minutes now. Think if someone left the toilet seat up and he didn't notice and he sat down and got stuck. He's recording at work, too, so no one's going to find him until the morning. Dear God, what if he's really dead?
He's been gone a long time. I'm You would think he would have been. I mean, You know Matt's not the kind of guy who wouldn't come back to like say bye. This episode is dedicated in loving memory to Matt Cushman. If he's actually dead, you're gonna feel really bad. Any chance you guys are still there? Yeah, didn't really figure it. Ok. Podcast.com. Eu sou Daniel Anandi. Eu sou o Davi Salles. E nós convidamos vocês a visitarem o blog e podcast rolando20.com.br. O blog de D&D que é crítico. Estamos de volta. Bacana. Sobe vinheta. Terra Arruinada, galera. Terra Arruinada. O que é Terra Arruinada, galera? Olha, a gente já tá um mês pra falar de Terra Arruinada, né? A gente tá enrolando, é a ruína, né? de todo mundo, a Terra Arruinada. Verdade. Bom, primeiro uma explicação sobre esse nome. Terra Arruinada foi um nome que eu dei. Pode ser Terra Arruinada, pode ser Terra Devastada, Terra Decaída, fudida. Terra Agonizante. O lance é o seguinte, esse título em inglês é Dying Earth. Dying Earth é um gênero literário de ficção científica. Fantasia científica. É verdade, é um gênero de fantasia científica. Fantasia científica. Já falamos sobre isso. Já. E nós já falamos, já. E foi há tanto tempo. E começou com um livro chamado The Dying Earth, do Terry Brooks, que vale lembrar que foi de onde o Gary Gygax e o Dave Arneson tiraram a ideia dos magos. Das magias que memorizam. Do D&D, da magia que memoriza, e do mago que grava magia antes, depois solta. Foi de lá. Falei Terry Brooks, né? Jack Vance, The Dying Earth. E é daí que vem, eles homenagearam. É chamado o sistema de magia vanciano, né? Ou vantiano. E o Vance foi homenageado no D&D com a literação do nome dele em forma do deus da magia, o Vecna. O deus da magia. Então quer dizer que o deus da magia, que é mal, que perdeu a mão e um olho. É um velhinho gordinho que gosta de barcos à vela. Uau! Ele que inaugurou a ideia, o gênero de Dying Earth. No Brasil, esse livro saiu em 1900 Guaraná de rolha, por uma editora que acho que nem existe mais, com o nome A Agonia da Terra. Que eu achei um nome muito bom para um livro, mas não muito ruim para um gênero. Então eu traduzi Dying Earth como Terra Arruinada. Beleza. Vocês vão encontrar na internet como Terra Devastada, como Terra Agonizante. Vão encontrar como Terra Agonizante. Acho que Terra do Google vai trazer umas 2.000 entradas. Não, acho que vai cair no nosso podcast. Terra É uma possibilidade. E do que trata do gênero? Do que trata a Terra Arruinada, né, Tom? Então. Ficam passando a bola pro outro, né? Mas é bacana isso. O cara faz Ok. Esse gênero de ficção científica, né? Que agora a gente está na era da ficção científica. Basicamente existia uma civilização e essa civilização morreu. Não simplesmente morreu, ela deixou de existir e a sua existência foi apagada da linha histórica do mundo. A partir de um certo ponto, uma nova civilização surgiu e dos escombros dessa antiga, mas essa nova civilização não sabe nada ou tem pouquíssimo contato com a civilização antiga. Tão pouco contato que eles não sabem que já existiu essa outra civilização. In the Dying Earth, no livro Agonia da Terra, o Jack Vance descreve o mundo velho, devastado, mas é diferente do gênero Futuro Sombrio e é diferente do gênero... A gente falou de outro gênero também de Terra Velha, não falou? Pós-apocalíptico. É diferente, porque, como o Neto falou, aquele mundo antigo morreu. Ele deixou de existir. Houve algum grande cataclismo, sabe? Houve uma guerra, caiu um meteoro, alienígenas invadiram, mataram todo mundo e foram embora. Houve um regaço que arruinou a Terra. Exatamente. A ponto daquela civilização ter deixado de existir tão completamente que a civilização que surgiu
Milênios depois, isso é importante ressaltar, tem que ter um ressurgimento da humanidade, tem que surgir uma nova civilização, que é uma realidade tão radicalmente diferente que eles não têm entendimento do que são aqueles artefatos antigos ou nem sabiam que existia um mundo antigo, há tanto tempo que foi. Sabe? É, uma cultura que se baseia numa matriz epistemológica completamente diferente da que Matriz epistemológica. Esse daí é o nome bonito. Vai entrar pro nosso dicionário léxico de RPG, né? É, com certeza o Caidinho vai falar alguma coisa desse tipo. Vai gostar disso. Então, na seção Leia, Ouça, Veja, que nós vamos citar exemplos de Terra Arruinada, em que sempre é assim. Era um mundo altamente tecnológico, ultra tecnológico, que foi destruído por algum cataclismo e milênios depois não é dele, né? Isso é importante, não é a partir daquele mundo, não é Mad Max. Sim. Não é a partir daquele mundo, é do nada. No mesmo lugar, do nada surge uma nova civilização, essa civilização geralmente é mágica. Ou mística. Mas o Neto tem uma abordagem completamente diferente. Deixa pra depois. Tá, beleza. Tipo, fala aí. Por enquanto vamos ficar só com tecnologia e magia, depois a gente pensa no contexto. Depois surge uma civilização mágica ou mística. Algo a acrescentar? Então, beleza, a gente definiu aí o que é a... Pra que eu quero isso? Né? A Terra morreu e o que nós vamos fazer com Terra Arruinada no RPG? Na verdade, vamos brincar o seguinte, existia uma cultura científica, ela foi arruinada e no mesmo lugar, milhares de anos depois, surgiu uma nova cultura. Independente daquela antiga. Independente da antiga, mágica e mística. Pra que eu quero uma aventura, uma crônica assim? Rodolfo, por que eu quero uma aventura, uma crônica assim? Tchan. Qual que é o lance? Agora, acho que é a pergunta que todo mundo se faz, né? O apelo, né? O pior é que o Neto fez a pergunta, né? E eu acho que ele é o melhor pra responder, mas tudo bem, vamos lá. Acho que em primeiro lugar é você montar... Você fez a pergunta. Mas tudo bem, vai. Esses paradoxos temporais me confundem. Acho que em primeiro lugar, o que me vem à cabeça rápido é que você propor um jogo de fantasia tradicional, aventura fantástica, e no clímax mostrar para o jogador, surpreender os seus jogadores com o passado da Terra Arruinada. Basicamente, na verdade, são duas maneiras de fazer que eu vejo. Quero saber se vocês concordam. A primeira é começar uma aventura totalmente medieval ou fantástica, né? Vamos usar a palavra fantástica, então. Uma aventura totalmente mágica, né? E eventualmente você começar a colocar pistas de que havia um mundo ultra tecnológico. Mas o legal é você não falar assim, não, e vocês encontram um microchip. Não. Vocês encontram um selo de um material estranho. Um pergaminho que ele é duro e meio transparente e brilhante, sabe? Ou vocês encontram um tubo de metal ultra leve, mas mais resistente do que aço Númenoriano. Então você não diz que é tecnológico. Você fala dos homens de... Não, eu tô pensando comigo mesmo. Ele apontou pro céu, ele fica se mexendo como se estivesse querendo falar alguma coisa, interrompendo a gente. Não, ele apontou o dedo pra cima, ele quer falar. Você quer fazer anotações das suas ideias? Não. Depois? Abre o notepad aí. Desculpe, só quis existir. Abre o bloco de notas e vai... Ele ainda tá pegando no seu pé, né? Não, vai, termina. Ou então, por exemplo, fala que tem golems de metal, entendeu? São robôs, mas fala que tem golems de metal. Uma coisa assim. Descreva. Vai apresentando devagar. Eventualmente, os jogadores vão começar a sacar, mas você nunca entrega o jogo. Nunca fala que é uma arma laser. Sabe? Tá. É um risco de fogo. Agora eu quero falar. O que isso vai... Então, qual que é a diferença disso pro Espada e Planeta? Depois que você... Porque até agora a dica de ambientação tá praticamente... Tá igual, né? Tá igual. Tá, mas agora é que as coisas começam a se diferenciar. Então... Diferente de Espada e Planeta tem o cara com uma pistola laser na mão e uma espada na outra. A civilização fantástica e científica existe ao mesmo tempo. E simultâneo. No Terra Arruinada, o cara tá com uma espada na mão e acha uma múmia fossilizada segurando uma pistola laser que funciona, mas ele não sabe que aquilo é uma pistola. Ele não entende e não sabe o que é aquilo. Muitas vezes não vai nem conseguir usar, talvez o vilão use. Que é um dos outros pontos importantes. A ideia é você... Tá, então seria a diferença principal é o conhecimento do personagem. Porque a gente deu dicas no Espada e Planeta
do personagem não entender o que é pistola laser. Sim. Entendeu? Então, basicamente, a gente está fazendo... Mais usá-la, né? Mais usa. Mas, nesse caso, os jogadores também poderiam usar tecnologia antiga. Eles podem aprender, só que é muito mais difícil. A ideia é de que sejam coisas muito incompreensíveis. A dicotomia... A dicotomia... é muito maior. Tá, então, diferentemente do Espada do Planeta, Terra Arruinada, você vai ter um distanciamento gigantesco entre a civilização mágica e a civilização tecnológica. Isso. Porque houve uma ruptura. Né? Então, é realmente alienígena. É que eu não quis dizer ruptura epistemológica, já usei uma palavra epistemologia. Você definiu bem. A cultura anterior é alienígena, podia ser outra dimensão. Entendi. Eles podem até pensar que é uma outra dimensão em vez de passado. Pode ser um plano infernal, né? Forgotten Realms. Pode. Nossa, a versão infernal de Mecanos. Agora, outra coisa que eu acho legal é você ir apresentando isso até de forma como o Jack Vance apresentou na Agonia da Terra. Um mago, porque assim, na Agonia da Terra os magos eles vivem em torres muito distantes, presos lá nas torres, assim, como é que é isso? Presos, cárcere auto-infligido. Auto-exílio. Muito obrigado. Seria auto-infligido, é ótimo. Muito obrigado, auto-exílio. Tá. E aí eles contratam o mago lá, que eu não lembro, contrata os protagonistas. Se não me engano, tem um robô entre os protagonistas, mas é que tem uma civilização de androides. Que não são androides, entendeu? São homens de metal, sabe? Tá. Eu não lembro se tem ou se eles encontram depois. E o mago, ele manda os personagens irem atrás, contrata para eles irem atrás de artefatos do mundo antigo. Sabe? Que eles não fazem do que seja. O mago sabe, porque ele está interessado naquela tecnologia. Sabe assim, né? Ele sabe que existiu e está tentando fazer alguma coisa com aquilo. Isso. Mas os jogadores não sabem. Eles não têm noção do que é aquilo, não compreendem, não vão compreender. Bom, talvez compreendam. Eu não faria com que eles compreendessem, sabe? Eu colocaria a Terra Antiga como uma coisa perdida mesmo. Você colocaria o prazer de entender só pro jogador, não pro personagem. Mas eu não contaria de cara. Vocês encontram uma mão cibernética, não. Vocês encontram um esqueleto enegrecido feito de metal. Que criatura será que tinha esse esqueleto, sabe? Interessante. Eu perdi o que ele fala. A gente espera. Eu não lembro, agora... Bom... Você levantou o dedo e não fala de novo. Posso citar Pern mais uma vez? Pode citar. Mas você gosta... Pern mais uma vez? Pode. Eu não cito Pern há 2 podcasts. Devia deixar na show notes a citação do Pern. Contar, né? Quantas vezes eu cito. Fala. Em Pern não é terra arruinada, porque a civilização humana tecnológica, científica, pousou lá e fundou uma colônia que eventualmente regrediu tecnologicamente. Eles sabem que existiam grandes antigos, sabem que eles vieram do espaço, aquela coisa toda. Mas quando eles encontram uma coisa antiga, inclusive a Anne McCaffrey, ela não te descreve como uma coisa tecnológica, ela não conta nem pra você. Eles encontram outras coisas, entendeu? Um líquido que queima e atravessa pedra, sabe? Mas a diferença é que eles sabem de onde aquilo veio, qual que é o paradigma do qual aquilo vem. Exatamente. Enquanto que na Terra Arruinada, os jogadores, o mundo de maneira geral, não sabe. Certo. E é muito incompreensível, porque em Pern eles eventualmente compreendem. Quando eles encontram uma luneta e depois um telescópio, eles chamam de distant viewer, o visor distante, sabe? Então eles não têm noção. Por exemplo, os dragões que eles usam foram geneticamente criados. Eles só sabem que os dragões foram bred. Como é que fala isso? Eles foram criados, mas assim, no sentido de cruzamento, de criação de animal, né? De criados. Acho que tem outra palavra para isso. Enfim, eles foram melhorados, procriados, isso. Eles foram procriados e melhorados e ficaram gigantes a partir dos Fire Lizards, que eram dragões pequenininhos. Lagartixa. Mas eles não sabem e não compreendem. Eles não conseguem fazer de novo. Exatamente, até porque é um conceito de engenharia genética que os cientistas com laboratórios faziam. Quando eles encontram o laboratório, é uma caverna de metal. Entendeu? Entendi. Mas é diferente de Pern. Pern não é terra arruinada. A gente usou Pern pro Espada do Planeta. Eu vou conseguir encaixar Pern em outros lugares. Você encaixa lobisomem, eu encaixo Pern. Né? Então, o grande lance, então, é você realmente... a ruptura, né? Colocar aí. E qual que é o apelo? Por que os jogadores vão gostar de uma aventura assim? A surpresa, acho que em primeiro lugar. A surpresa pode ocorrer de 2 modos, né? A surpresa pro jogador, o personagem não percebe direito, mas o jogador fala, putz, é um robô.
E ele pode gostar desse tipo Nossa, de coisa. essa montanha de metal era um prédio de vidro. E é gostoso esse tipo de coisa. Fora a surpresa que você quer experimentar jogadores com paradigma epistemológico, tendo que enfrentar um outro paradigma epistemológico completamente alienígena para eles, do passado. Eu gosto da ideia de Terra Arruinada no vilão. Sabe, o vilão é o grande feiticeiro, hipnotizador, e na verdade o vilão é um ciborgue. Ou um programa de computador, né? Porque as aventuras em Terra Arruinada vai acabar chegando nesse ponto. O antagonista, ele é algo remanescente do passado, ele entrou em contato com algo remanescente do passado, ele sabe alguma coisa que se perdeu. Se fosse fazer uma aventura de Terra Arruinada, eu faria alguma coisa assim. Se os heróis não conseguirem impedir algo do passado que se repita, a Terra deles vai ser arruinada também. Pode ser Pode ser uma bomba para estourar, por exemplo. Uma bomba nuclear. Uma bomba nuclear para estourar e o relógio contando lá. Eu gosto da ideia... 7 mil anos depois eu vou explodir. Alguém? Eu gosto da ideia do eterno estranhamento. Que assim, os jogadores podem eventualmente começar a desconfiar, entendeu? Porque assim, a ideia, diferente do Espada do Planeta, que você vai dizer para os jogadores, olha, amanhã nós vamos jogar uma campanha de Espada do Planeta. Terra Arruinada, você pode contar para eles que eles já vão esperar encontrar cidades, né, de concreto. Ou armações de metal impossíveis de terem sido armadas sem ser magia, né? Mas também pode ser a surpresa. Você surpreende jogadores, você está jogando em Forgotten Realms, exemplo que o Rodolfo deu na nossa preparação. Você descobre que existe uma civilização pré-neteresa que era científica, ultra tecnológica, e os netereses a destruíram ou surgiram dela, né? Então havia um mundo nesse sentido. E os jogadores, de repente, descobrem que em Forgotten Realms já teve um continente, ou tem vários continentes inexplorados, tem um continente com ruínas de cidades, laboratórios, tubos enormes com líquido verde, criaturas mutantes lá dentro. O que é uma faca de dois gumes. Você pode muito bem surpreender o jogador falando, nossa, que legal! Ou alguns jogadores podem se sentir ofendidos com isso, né? DM, você me joga na minha piscina, eu tô jogando Forgotten Realms e você me joga Shannara aqui nesse lugar, né? Conheça seus jogadores, o que eles querem, o que eles estão dispostos. Porque Pode falar. Shannara, que é um outro exemplo, nós vamos falar mais no Leia Ouça Veja, mas acho que nós não vamos conseguir fazer este episódio sem começar a citar desenho animado, filme e livro. A gente sempre cita. Verdade. Depois, no final, no Leia Ouça Veja pode ser só um apanhado, né? Na série Shannara, do Terry Brooks, ele já te diz isso. Abre o livro, é uma história de fantasia, meu. Shannara tem mais da metade das trilogias são uma história de fantasia. Não tem tecnologia envolvida. Tecnologia avançada, não tem ciência envolvida. Mas você começa o primeiro livro sabendo disso. Ele te fala, olha, houve um mundo tecnológico, avançado, científico, houve uma grande guerra, várias explosões, sucessivas explosões nucleares, como cantou o Tanques e Tragédias. Nossa, isso que é memória. Nossa Senhora. E acabou com aquele mundo. Nós viemos da Esbórnia. Acabou com aquele mundo. Milhares de anos depois, a geografia dos continentes até se rearranjou. Surgiram as 4 terras com anões, elfos, trolls, metamorfos, licantropos, que foram mutações causadas pelas explosões antigas, pelas guerras, mas que hoje são esses povos. E ele diz que havia esse mundo, mas aparece muito pouco nas histórias. Se você lê o primeiro livro, Espada de Shannara, é uma história de fantasia. Podia estar se passando em Forgotten Realms aquilo. Isso aí. Então ele te diz, mas não acontece. Vai acontecer num ou outro livro, em que porque você descobre eventualmente que os druidas eles são os grandes mantenedores do conhecimento antigo, porque eles guardam o conhecimento da ciência da Terra Antiga, que ele fala, né? Que ele fala Terra anterior, não é? Tem que falar um negócio assim, né? A Terra Antiga, Terra da outra vez, sei lá. Mas quase não acontece. Só que você já, por mais que você jogue uma história de fantasia, você já sabe que aquilo aconteceu e talvez apareça aqui ou ali, né? Ele faz uma surpresa de outra maneira. Ele tem uma série, enquanto ele publicava Shannara, ele escreveu outra série. Escreveu várias outras séries, né? Ele é famoso por Shannara, Terry Brooks. Mas ele escreveu uma série chamada World and Void, Mundo e Vácuo, que se passa no nosso planeta, em Nova York, se não me engano. E tem 2 protagonistas que viajam pelas dimensões. E aí ele escreveu essa série e escrevia Shannara paralelamente. Eventualmente, no fim dos anos 90, ele escreve uma história em Shannara em que você descobre que aquele World and Void
é do passado de Shannara. Ele te faz uma série de ficção científica e depois surpreende todo mundo dizendo que eles estão no mesmo mundo. Da ficção científica é o mundo de fantasia. Exatamente. Pra quem tá achando estranho que eu não falei, faz vários podcasts que eu não falo de lobisomem, existe, assim, não é nada confirmado, mas muita gente acha que no World of Darkness você tem a linha novo World of Darkness, você tem a linha o antigo, você tem o Exalted e você tem a linha do Trinity. Muitas pessoas acham que a linha do Exalted seria o passado do World of Darkness. Ah, tem essa suspeita? Como assim? Tipo? Então, muita gente acha. Na verdade, eu me lembro de várias postagens em fóruns da galera falando que o Exalted era o passado. É o passado do Storyteller. Do Storyteller, porque você tem muitas referências lá. Tipo, mesmo os lobisomens, o fato de ter... se não me engano é Lilith que tem em Exalted? Em Exalted ela é uma metamorfa. Então você tem os Demolords, ai, como é que é? Demogorgons? Não, os Deathlords. Acho que é Deathlord. Que são um tipo de Exalted do mal e que no World of Darkness são os líderes do submundo. Mas isso não então, peraí, mas isso é tipo easter egg? É tipo um easter egg que eles põem assim? Não. Então, não se sabe. Entendeu? Nunca houve uma declaração oficial do iShow. Exato. Os Mocolés, eu não me lembro de onde que eu vi isso. Eu acho que é no livro do Mocolé. Parece que eles se lembram de uma terra que foi antes da terra atual. E assim, eles têm os conhecimentos lembrança do dinossauro. Então, tipo, é possível, e se alguém com bastante imaginação quiser, pode usar o Terra Arruinada usando no World of Darkness. No World of Darkness. Pode, eu já pensei diferente. Eu já pensei numa Terra Arruinada World of Darkness assim, invenção da minha cabeça. Houve no passado uma época em que a tecnocracia dominou tudo mesmo. E isso levou a um apocalipse. E agora a história recomeçou, teve a Idade Mítica de novo, uma nova Era da Razão, de repente os magos estão lá, nossa, vai acontecer de novo. Teve um apocalipse em Exalted, não teve? Sempre tem apocalipse. Sempre tem apocalipse, né? Ou vai ter um apocalipse em Exalted? Eu não. Quem saberia disso é o Fábio. Ele tem todos os livros. Uma outra coisa que eu acho importante na Terra Arruinada é a questão do antagonista. Né? Que a gente tangenciou falar sobre ele, que é a ideia de que o antagonista ele tem que ter uma ligação com o passado e que os heróis, para superarem ele, para vencê-lo, eles têm que entrar em contato com esse paradigma do passado, aprender alguma coisa nova com o passado do que foi arruinado, para conseguir vencer o vilão ou o monstro. E essa coisa pode ser uma coisa muito simples, pode ser um jeito de pensar, um jeito de ver. Se eu não me engano, no Shannara, o que ele descobre é que o computador funciona em rede, né? O Shannara aviso de spoiler. Quem tiver comprado a trilogia Viagem da Bertrand Brasil, do Terry Brooks, que saiu no Brasil, pela Bertrand Brasil, e quem tiver comprado e estiver lendo, não acabou, e não, quem pretende ler, corre até o próximo apito. Vocês ouviram um apito antes desse momento de spoiler e corre lá até o próximo apito. Vai dar pra perceber. Porque a gente vai falar do final da trilogia. Quem não pretende ler ou já leu, pode ouvir. Eu pretendia ler, mas eu já sei o final, então... Então, beleza. Mas olha, quer saber? Eu também li a trilogia sabendo o que aconteceu no final. Não estragou o final. De modo algum. Bom... vocês foram avisados, quem estiver ouvindo foi avisado. No final, que eles vão atrás, eles vão pro continente de Artásia, uma porra assim, né? E eles descobrem que o Anthrax, que é a criatura, primeiro que eles vão atrás dos conhecimentos antigos, que eles acham que são livros. Tá na cara que não vão encontrar livros, porque é uma civilização tecnológica. E quem tá lendo já sabe disso porque o autor te contou. Então eles chegam lá e encontram o quê? Discos. DVDs. Fica meio implícito. Você pode, em qualquer época que você lê, pode ser fita magnética, ou pode ser DVD, ou pode ser qualquer coisa que você imaginar. São discos, cara, dentro de máquinas. Ou seja, os livros antigos são binários. Ninguém vai conseguir ler. Inclusive o cara lá, o druida, como é que ele chama? O Walker. Ele se dá conta disso. Que até seria possível ler aquele... Ele não fala se é magnético, se é digital...
mas ele fala que seria um trabalho de milênios poder conseguir ler aquilo. E ele se dá conta de que o Anthrax é um programa de computador. E ele não Sem ter noção do que é um computador, isso que é legal. Eles descrevem... Ele é um fantasma na máquina. Ele descreve de uma maneira muito legal. O Terry Brooks descreve de uma maneira muito legal em que o próprio leitor nunca está seguro a respeito do que é. Você fala, nossa, isso é um programa de computador. Mas a maneira que ele descobre, que ele descreve, pode ser um programa de computador completamente diferente do que a gente tem hoje. E aí, ele vence o negócio não com magia, porque com magia não deu certo. Tentaram até usar as pedras élficas, não tava funcionando, né? Com magia não dá certo. Ele vence o Anthrax no próprio jogo dele, porque ele descobre que o Anthrax funciona em rede. Isso. E aí ele ataca o Anthrax de vários pontos ao mesmo tempo. E de modo que o Anthrax ele tem que dividir as funções, fica mais fraco, desliga os lasers, todo mundo consegue fugir. Então isso que é fantástico. E sem entender, né? Entendendo a ideia, não a tecnologia. Quer dizer, a única maneira de você... Agora, vou colocar o apito, fim do spoiler. Então isso é uma coisa muito legal, até arruinada. Você não consegue vencer o vilão com a tecnologia do seu mundo, com a sua tecnologia mágica. Você tem que vencer o vilão com a tecnologia do vilão. É você forçar, entre aspas, os jogadores a entrar em contato com o passado. Porque do passado e não deixar virar espada e planeta. Exatamente. Porque aquela tecnologia antiga é uma ameaça. E aquilo arruinou o mundo, nossa. Exatamente. O mundo acabou por causa daquilo. Então o vilão representa isso também. O vilão, primeiro que ele é vilão, que ele é um cara ele é mau como pica-pau. Por causa disso, porque ele tem acesso ou faz parte daquele mundo antigo. Talvez alguém que saiu de uma cápsula, hein? Pode ser, né? Ideia legal. Nossa, é verdade, é uma boa ideia. Os criminosos da Zona Fantasma, né? Você ficar em órbita do planeta até cair uma chuva meteoro, fez isso, cai 3 criminosos fora. E aí os heróis têm que destruir porque aquele vilão, ele representa tudo isso. O planeta já foi destruído uma vez por causa daquilo. O planeta pode ser destruído de novo se eles não impedirem. E tem que ter uma aprendizagem, mesmo que você... Isso não vai acontecer. Você aprende com o passado e vai mudar a civilização atual, não. Mas os heróis têm que aprender alguma coisa com o passado. Nem que seja uma coisa assim, eu não vou me meter com o passado que ele é perigoso. O passado é perigoso. Vem cá, falando da White Wolf. Poderia ser o inverso? Como assim? Você tem um mundo fantasia, que é igual o Exalted. Você tem os solares Exalted, você tem os lunares, é um mundo de magia, a magia corre solta. Você tem a cisão, acontece o apocalipse, e surge uma civilização tecnológica, baseada totalmente na razão. Bom, olha... E aí, isso entra em Terra Arruinada? Olha, eu não me lembro de nenhum exemplo disso, porque a própria ideia da Terra Arruinada é o mundo que era, é o nosso mundo. Né? E o mundo que será é o que nós normalmente vemos como o mundo que já foi. No nosso mundo, na nossa realidade, foi isso que aconteceu. Era um mundo nas nossas... Ou mitologicamente. Então, justamente. No nosso mundo, no nosso imaginário, porque é real o que a gente acha que é real. Tá. Né? E... nas nossas mitologias, nas nossas histórias fantásticas, era assim. Senhor dos Anéis, por exemplo, é o passado da nossa Terra. O nosso mundo era místico e se perdeu e virou um mundo. Deu lugar. Tá, e se eu jogar um pouco mais pra frente, jogar ficção científica? Nós estamos jogando, sei lá, Trinity, onde é comum você viajar pro espaço, tem robôs, blá blá blá, e de repente aparece uma ameaça, que é um tipo de tecnologia nova que, sei lá... Ok. Pausa para o telefone. E de repente aparece, sei lá, imagina, aparece uma nave que ela consegue, sei lá, usar os mísseis dela, passam escudo. Que estranho. Que estranho, assim, não tem... Os sensores da nave não conseguem descobrir o que é, o tipo de flutuação de energia não é reconhecido, e simplesmente os mísseis acertam. Ou dispara o laser, ou o vilão consegue entrar na nave. Não usou teletransporte, não usou, sei lá, uma nave para abordar, e simplesmente apareceu, foi lá, pegou o que precisava e fugiu. Sem ninguém ver, escafedeu. Produz raios laser e sem tal entendeu? Ele tipo, ocorre o assassinato do embaixador, mas como que ele morreu? O cara chegou do nada, não estava portando nada, os sensores não detectaram nada no corpo dele, ele chegou na frente do embaixador, apontou o dedo e saiu um raio. Entendeu? O bioscan dele mostra... Mas aí, né,
ficção científica com uma pitada de fantasia. Tá, então, mas a ideia é você descobrir aquela civilização ultra tecnológica, descobrir que na verdade no passado houve um mundo mágico. Não, e esse vilão aprendeu ele tá essa usando magia do passado. do mundo, sei lá, e pode até ser a gente fazer um planeta mágico que morreu, se destruiu por causa da magia, e esse cara é o reminiscente de lá. É uma inversão legal, só que eu acho que aí você corre mais o risco de desagradar os jogadores. Olha, de você propor uma ficção científica e você, de repente, colocar magia. Você tem a não ser que... muito cuidado com quem você vai fazer isso. A não ser que você saiba que os jogadores vão gostar ou que você já tenha explicado. Já tenha, ou talvez... Porque você pode preparar o terreno. Você pode... E aí, vocês gostariam? Então, olha... Sim, eu acharia legal. Eu preciso ser bem sincero com você. Pode até ser uma aventura boa. Mas, pra mim, não vai ter o gostinho de Terra Arruinada. Porque, na minha cabeça, Terra Arruinada é ciência... Destruiu o mundo, milhares de anos depois aparecem elfos e anões. Tudo bem. Mas é um princípio legal também. Tipo, pode ser usado, poderia ser usado. Então, é um conceito válido. Eu não diria que isso é Terra Arruinada, mas está no olho do observador. Eu acho que você pode preparar... Vale para os dois conceitos de Terra Arruinada. Preparar os jogadores antes. Não precisa chocar. Se você acha que os jogadores vão gostar, põe esse choque. Tanto da arma laser quanto da bola de fogo. Mas você pode preparar os jogadores. Você pode começar a deixar, mesmo que inconscientemente, se eu puder me arriscar por essa vereda, começar a colocar dicas de que, olha, encontra um pergaminho com rituais, ou alguma coisa, encontra uma estátua ou uma narrativa de alguém falando sobre demônios invocados. Começa a colocar devagar essa ideia. Exato. Vai abrindo a porta devagar, não chuta a porta de uma vez como o Jack Bauer, entendeu? Isso pode ser feito das duas maneiras. Você pode começar uma aventura de fantasia e começar a dar pistas para os jogadores de que Forgotten Realms já teve uma civilização ultra tecnológica. Você pode jogar de uma hora para outra também. Então, jogar de uma hora para outra foi o que a gente falou no começo. Agora, eu acho legal desenvolver a ideia de fazer isso devagar, porque aí você pode usar isso como termômetro. Você começa a perceber que os jogadores estão empolgados. Nossa, que louco! Será que... Sabe, os jogadores começam a desconfiar que golems, na verdade, são androids. Então, você pega aí, você vai sentir se os jogadores estão gostando. Se eles começarem a estar empolgados, você vai colocando mais. Então, você perceber que os jogadores estão torcendo o nariz, aí você joga a ideia fora, finge que aquilo não aconteceu, ou dá uma outra explicação. Se esquece, né? Finge que não aconteceu. Não, mas é muito bom isso. Muito legal isso que você colocou. Eu acho que é uma maneira de você surpreender os jogadores sem correr o risco de desagradá-los, né? De ser uma grande decepção. Tá, uma outra coisa. Beleza, chegamos no clímax. Meu Deus, a Terra foi arruinada. Temos que vencer o grande vilão do mal usando tecnologias ou magia, sei lá o quê. Os caras vão lá, enfrentam, ganham. E aí? Acho que... E o pós? O pós-Terra Arruinada? Acho que o gênero Terra Arruinada está condenado a ser uma história fechada, um arco fechado. Porque não pode ocorrer, teoricamente, não deve ocorrer a síntese das duas civilizações. Né? Aprendeu-se alguma coisa com aquilo, venceu-se o inimigo, tchau, vou voltar a viver minha vida no meu mundo. Porque a própria ideia da Terra Arruinada é um antagonismo entre... Aquilo não deu certo. Eu não exatamente. vou misturar com aquilo não deu certo. Já destruiu o mundo uma vez. Agora, se você quiser, você pode criar uma síntese e a partir de agora não é mais Terra Arruinada, é fantasia científica, é mais parecido com Espada e Planeta. Pode ser feito. Mas então não daria pra fazer uma crônica, tipo... Olha, eu ficaria muito surpreso se alguém conseguisse. Daria pra fazer uma crônica, mas... Curta, né? É um arco... Porque depois de um certo tempo, você já sabe o que tá acontecendo... Vai virando fantasia científica. Ou perdeu a graça, né, da coisa nova. Já não tem mais o sentido de você mestrar a Terra Arruinada. A não ser, olha só, a não ser que você faça uma história seriada, né, que já comece assim. Você explica para os jogadores, vamos jogar em Terra Arruinada? Beleza, todo mundo vai assistir 20 episódios de Thunder o Bárbaro e vamos jogar. Você quer fazer o Ukla? Você quer fazer Ariel? Você quer fazer o Thunder? Beleza. Nossa, quem que joga com o Ukla? Então, o que é legal... por exemplo, você vai fazer uma longa crônica em Terra Arruinada, são várias coisas que você tem que trabalhar, porque são várias coisas ressurgindo do passado. Você vence uma, aparece outra, de maneira diferente, aí você tem que ser criativo, cara. E aprendizado que você teve com uma vai te ajudar a enfrentar a próxima. Ou então você está super acostumado a vencer aqueles desafios, aparece uma ameaça completamente nova. Isso. Que você não consegue entender de novo. Ou seja, precisa de uma preparação maior. Estabilização e desconstrução. Quais os sistemas bons para fazer Terra Arruinada, hein? Eu
No meu caso, eu chuto World of Darkness. Porque você sugeriu a ideia do Exalted. Sim. Né? Qual que é o sistema de adaptação? Porque eu não lembro de um RPG sobre isso. Né? Eu vou chutar um sistema que eu conheço, mas não li a fundo, que é o Savage Worlds. Que ele só existe nos Estados Unidos, é baratinho, é novo, saiu agora há pouco tempo, mas eu não sei se dá pra usar aquele sistema direito. Eu vou chutar o pau barraca. GURPS. GURPS sempre dá pra fazer tudo. GURPS GURPS é PIN, né, cara? A gente nunca cita GURPS porque GURPS tá sempre implícito. Mas como você falou de Forgotten Realms, você pode fazer a mesma coisa em Dark Sun, por exemplo. Dark Sun você pode, porque assim, Forgotten Realms é uma grande forçação de barra. Não, meus. Tem tudo em Forgotten Realms. Não, realmente, você tem tudo em Forgotten Realms. Por que você não pode ter uma terra arruinada numa ilha perdida? Então, Dark Sun tem foi o que eu falei, você usa o continente. Mas Dark Sun já é mais fácil, né? Você pode adaptar que os Halflings da Era Azul... Os Halflings da Era Azul era uma civilização que não era mago, não era... o poder deles não era mágico, não era divino, não era... Psiônico. Eles eram o quê? Eram moldadores da natureza? Moldadores da natureza, né? Modeladores da natureza. E eles destruíram o mundo, né? Que a gente sempre assumiu que eram druidas, mas você pode interpretar como sendo uma civilização tecnológica. Como é que o mundo medieval... Como é que o mundo de fantasia, os cronistas de mundo de fantasia, interpretam os Halflings da Era Azul? Eles eram moldadores da natureza. Isso pode muito bem ser uma abordagem mística de ultra tecnologia. Os caras pegavam e faziam prédios, né? Levantavam o solo, voavam sem auxílio de magia, né? Isso. Pode ser. Dark Sun acho que é o mais fácil. Voavam nas asas de grandes dragões metálicos. Sistema, o Battletech, dá pra fazer? Eu acho que dá uma crônica legal de mago. De mago? Verdade, dá pra fazer. Mago Ascensão. Dá, é verdade. Bem, eu conseguiria fazer uma de Apocalipse. De Changeling. Nossa, de Changeling... Não, mas você ia matar de depressão, Rodolfo. Provavelmente. Changeling é o jogo mais triste do mundo. Acho que o sistema Battletech dá pra fazer. Porque ele tem regra... Da Fasa? Hã? O quê? O Battletech da Fasa? Isso, da Fasa. Porque... Não, teve 3. Foi Battletech, aí a segunda edição chamou... MechWarrior. Não, MechWarrior é a terceira edição. Tá. E agora voltou a chamar Battletech, eu acho, na quarta edição. Bom, posso falar uma besteira muito grande, quem souber a verdade me corrija, por favor, mas eu acho que é isso. Dá pra fazer porque eles têm muita regra para combate corpo a corpo, para arma de corpo a corpo. Você pode facilmente adaptar. Mas assim, você coloca o mecha com a interface da Terra arruinada. Exatamente, eles vão encontrar robôs gigantes, vão encontrar estações espaciais que caíram, sabe? Uma coisa bem mais parecida com o Thunder o Bárbaro, sabe? Uma salada interessante. Outro sistema que eu acho que dá pra fazer... Nossa, perdi agora, cara. Eu tava pensando nele. Opera. Opera é um sistema ideal, que é um GURPS mais fácil e nacional, né? Mesmo. Opera é um sistema bem legal, dá pra fazer muito facilmente. Que outro sistema? Eu não vou sugerir Tum. Tudo bem, mas dá. Nossa, mas... Não vou imaginar Tum em terra arruinada. Eu me recuso. Vamos agora pra sessão Leouça Veja? Ok. Eu não vou falar sessão Leouça Veja. Bom, a primeira recomendação é a Agonia da Terra, do Jack Vance, que ainda se acha em sebo. Você procure por Jack Vance ou por Agonia da Terra, você vai achar livros bem velhos, não é editado há décadas, mas dá pra achar que é a gênese do conceito. Shannara, que está sendo publicado pela Bertrand Brasil a partir da viagem, já está saindo outra trilogia, se é que já não saiu. A Saga do Trilho, que foi escrito pelas 3 autoras, né? O Trilho Negro. Isso, como é que foi o primeiro? O Trilho Negro. Não, o Trilho Negro não foi o primeiro, foi? O Trilho Negro é o primeiro. Então aí depois a Andrea Norton fez o Trilho Dourado e depois ela fez mais um. Não, aí depois tem o Trilho de Sangue e o Trilho Celeste. O Trilho Dourado é de quem? Não sei, tem Trilho Dourado. Não, bom, tem... Que seja, a história, se você ignorar a Senhora do Trilho, todos eles estão tratando de Terra Arruinada. É verdade, a Saga do Trilho é... Só que você vai descobrir no fim. Sim, mas a Andrea Norton, como é escritora, você desconfia porque a Andrea Norton é uma escritora de ficção científica. Não, mas você falou que ela está fazendo isso. É a Julia May que continua a série assim. Não, a Julia May continua por conta dela e a Andrea Norton continua por conta dela, porque eu acho que ela que escreveu o Trilho Dourado, que é o terceiro livro dela. Você pode conferir que tem lá na Sebo da 9, tá inclusive em destaque lá. E aí você lê atrás e fala assim, primeiro as 3 fizeram o primeiro lá, que é o Trilho Negro. Aí Andrea Norton continua a história das princesas em tal trilho. E aí agora, neste livro, o terceiro livro, sabe? Então Andrea Norton continuou também.
Cada uma delas continuou para um lado. Foi. Mas aqui ele faz a trilogia que funciona com Trilho Negro, Trilho de Sangue, Trilho Celeste, com certeza Terra Arruinada. Legal. Se não me engano é a Julian May que continua nessa Não, vem cá, a única coisa que me preocupa nesse podcast é se a gente vai falar do Planeta dos Macacos. Ou esse não é o melhor exemplo de filme. Não de é. Veja. O último, Planeta dos Macacos, é bem mais Terra Arruinada até do que a primeira série. Não, ainda mais. É porque você surpreende. Porque eu fiquei, por mais que eu tenha visto Planeta dos Macacos quando eu era criança, sabia que eu achava que era uma série de TV? De tanto filme que tem, eu achava que era uma série de TV. E não é? Não. É uma série de filmes, tem uns 8 filmes. Nossa, tô chocado. E você descobre no final, que foi bem legal, né? Que você acha que ele tá em outro planeta. Da maneira que o Tim Burton fez, parece que tem outro planeta. E aí você descobre no final, que eu achei fantástico, achei muito legal, um plot twist muito bom, apesar de não ser um bom filme. Mas a série Planeta dos Macacos, que é uma boa dica, porque está sendo relançada agora, foi relançada em DVD, voltou a ser moda Planeta dos Macacos, Só que Planeta dos Macacos peca num dos quesitos de arruinado, a série antiga, porque o paradigma é o mesmo. É que é humano, depois é macaco, mas o paradigma é científico. No Planeta dos Macacos do Tim Burton, não, mudou o paradigma. O paradigma ficou místico e antes era científico. Então tem razão. É um exemplo melhor. Tandaro Bárbaro foi um desenho o desenho animado mais terra arruinada que tem, né? Na verdade, tem um que é mais. E por sinal... Não, e o Tandaro Bárbaro, só te interrompendo, então desculpa. Você tá pegando meu pé. Não, eu preciso dizer antes que eu me esqueça, porque eu ia falar isso mais cedo e esqueci. O Tandaro Bárbaro é o melhor exemplo de uma série continuada, uma possibilidade de fazer ad infinitum, uma série de Terra Arruinada. Porque você já começa com a premissa, passa um meteoro entre a Terra e a Lua, racha a Lua, sobe vulcão, seca oceano e fala, eu não lembro quanto é que fala, foi em 1997 que aconteceu isso, né? E aí, 1000 anos depois, a civilização, a humanidade renasce, né? E aí você tem raça de homem-ratos, tem robô, você tem raça de homem dinossauro. Você tem um loirão vestindo pelúcia com sabre de luz. Que usa como é que fala? Como é que chama? Espada solar, né? A espada dele. A Ariel, que é uma bruxa, mas ela tem pleno conhecimento do mundo que ela sabe o que é um metrô, né? E o Ucla, que é o personagem predileto do Netão. Verdade. Que é o supra-sumo do novo mundo, que é um mutante, né? Então o Tandaro Bárbaro é um excelente exemplo de uma Terra Arruinada para continuar. O exemplo que você dá? O cavalo do Ucla é um Ucla também? É a cara dele, né? Eu acho que é o imago da espécie. Outra dica para quem gosta de desenho animado e a sessão aviso de spoiler é um que chama Scraphead Princess. Não conheço. Também não conheço. Vocês não assistem anime? Lógico que vocês não conhecem. Começa como se fosse um desenho medieval. Você tem uma princesa, tem uma profecia no mundo que se essa princesa chegar aos 16 anos, o mundo acaba. Então, qual que é a premissa? Você tem um grupo de criaturas que caçam essa princesa, e é a princesa com uma maga e um guerreiro protegendo ela. Então, totalmente medieval. À medida que vai desenrolando, você vai descobrindo que as criaturas que estão perseguindo ela têm alguma coisa tecnológica. E no final você descobre que a Terra foi invadida por alienígenas. Para se defender desses alienígenas, foram criados tipo robôs. Esses robôs conseguiram repelir a ameaça alienígena, só que na programação deles estava que para proteger a Terra. E eles viram que os humanos iam se destruir. O que eles fizeram? Pegaram, destruíram tudo, criaram um continente onde a civilização fica presa eternamente num clima medieval. Então, tipo, todo ser humano que nasce, que tem alguma ideia tecnológica que pode avançar, eles vão lá e matam. Nossa, é uma versão anime de Eu, Robô. E aí o que acontece? Essa Scraphead Princess, né, a princesa, ela, no código de DNA dela, ela possui um código que pode desativar todos os robôs. Nossa, por que será, né? Mas tudo bem. Então, não explica. E isso é Jornada nas Estrelas. Não explica direito. Aí acontece, por isso que tem a profecia, que quando ela completar 16 anos, o código vai estar completo e ela pode desativar os robôs, ou seja... Caralho, o DNA dela é construído no jeito que ela envelhece. Que medo. Isso não é o mais estranho do anime, mas eu não vou falar. Então é isso, entendeu? Tipo, os robôs, né?
Os androides tentando matar essa princesa pra não deixar ela destruir o mundo medieval. Porque se ela chegar nos 16 anos, ela vai destruir todos os robôs e aí o mundo vai ter conhecimento da Terra Ruinada. Entendi. Eu ia dar um outro exemplo. Não, eu ia dar um outro exemplo, agora eu tô tentando me lembrar. Eu não sei, ó. Tem outro anime, né? Eu vou falar dos animes. Tem o Náusea. O Náusea já é um intermediário. O Náusea mas dá uma boa ideia de uma Terra Ruinada um pouco mais pacífica, né? É que eles têm consciência, né? Tipo, que a Terra foi arruinada. Uhum. Mas assim, o que eu gosto do Náusea é pelo clima. Mas no Thunderball Bárbaro também. A ideia não é você não saber. Você pode fazer assim, mas você pode fazer com que eles saibam, mas não compreendam. O Thunder olha pro prédio, né, de apartamentos e fala assim, nossa, os homens que moravam aqui deviam ter asas para morar lá em cima, né? Então, é que no Náusea o lance é que, tipo, toda aquela destruição feita pelos fungos. Uhum. Então você pode chegar num lugar que tem as casas ruinadas, tudo tomado por aqueles fungos. E você questionar o que tinha ali antes. Não vou... Um desenho lindo, né? Muito bom. Não, só tinha um outro exemplo, enquanto o Neto falava, eu não quis interromper, tinha um outro exemplo, agora me sumiu da mente. Deixa pra lá, não era um exemplo meio forçação de barra mesmo. Música, a única coisa que me vem à mente é uma banda de techno putz-putz, chamada Noise, com Z, Noise Incorporated, né? Noise Inc. Que eles têm um estilo musical bem tecnológico, bem sintetizador, muito sintetizador, mas eles têm umas temáticas um pouco medievais, sabe? Eles tem umas faixas, uma faixa deles chamada Hero Walk Home, tem uma faixa chamada Mystic Warrior, que parece um pouco... Imagina uma tribo de índios norte-americanos fazendo techno music, sabe? Então é aquele tipo de coisa. Você lembra um pouco tambores, aquele tipo de coisa, mas tudo sintetizado, sabe? É uma música bem legal. Mas eu acho que uma boa trilha sonora para jogos de Terra Arruinada são trilhas sonoras grandiosas, sabe? Pega a trilha sonora de Pearl Harbor, por exemplo. Né? As coisas legal. Dá aquelas músicas grandiloquentes. É engraçado música ser eloquente, né? Como é que você me explica isso? Dá pra explicar. Quem estuda música sabe que uma música pode ser muito eloquente, até mesmo grandiloquente. Muito bem, tudo bem. Ok. Este foi mais um Voz da Terceira Terra. Estamos hospedados no endereço vozes.mypodcast.com, onde você pode encontrar nossas show notes e links citados nessa sessão. Nossa música tema é a faixa Bree, da banda parisiense Stone Drive. Aqui foi o Marcelo, Netão e o Rodolfo. Esperamos que vocês tenham gostado e utilizem nossas dicas de hoje. Até a próxima.